Ele é administrador de uma página com mais de 100 mil seguidores e de um assunto que para muitos pode soar nem tão interessante assim. Mas eu te garanto que se você conhecer a página, você vai gostar também do conteúdo. Hoje eu recebo aqui nos estúdios do Primeira Feira Márcio Pereira Rodrigues, professor de Química e administrador da página I Love You Química. Bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite, cara, de estar aqui, tá? Primeira coisa, não me pergunte o porquê do nome I Love You Química, tá? Surgiu assim, a página já tem uns 10, 15 anos mais ou menos, e surgiu do nada. I Love You Química, o pessoal até hoje pega e comenta, né? Pô, Márcio, por que I Love You Química? Coloca logo, eu amo química, ou se não logo tudo em inglês. Não, deixa desse jeito que tá mesmo, certo, que tá dando certo, e tá em... time que tá ganhando não se mexe, né? Bacana. Então vamos começar falando da sua página, né, Márcio? Você criou essa página aí já tem algum tempo, você estava me contando, né? Mas eu queria saber se você imaginava que ela poderia tomar uma proporção tão grande. Afinal, hoje não é qualquer um que tem mais de 100 mil seguidores, né? Na verdade, Caio, o que acontece? Todo mundo que abre, né, uma página na internet, tá? Ela sonha, tá? Em bombar, tá? Mas eu não imaginava que fosse pegar tantos seguidores. E até hoje também, certo? Não dou conta que é tantos seguidores assim. Mas é legal, cara. Gostoso de ver que você está sendo seguido por várias pessoas, certo? E às vezes não só pessoas que gostam de química também, mas pessoas que são curiosas também. Uhum. E como é para você ter toda essa repercussão nas suas postagens, né? Ver uma página que você criou ali, talvez sem pretensões, ter tomado tamanhas proporções assim? Na verdade, Caio, eu gosto muito, principalmente das postagens que eu coloco, eu gosto muito de ir nos comentários, de ver como o pessoal aceita aquilo, como o pessoal recebe aquela postagem, tá? Às vezes eu vejo assim que eu coloco... Não é que a gente sempre acerta, às vezes a gente erra, coloca uma postagem e você vai pelos comentários e você vê, certo, que aquela postagem não ficou legal, cara. Para você era legal, mas só que o pessoal não gostou, então eu vou lá, certo, excluo, peço desculpa pra galera. Outras postagens eu falo assim, eu acho que isso aqui não vai dar visualizações aqui. Quando você vai ver, cara, já tem mais de 1000 curtidas já, vários comentários sobre aquilo, elogios, críticas também, certo? Quando é críticas construtivas, a gente acha legal. Bacana. E Márcio, como é para você falar de química? A gente sabe que não é todo mundo que é fã de química, né? Muitos aí têm certo pavor ainda quando lembram do tempo de escola. Como é para você falar de química para muitas pessoas que podem não conhecer o assunto, não conhecer as especificidades da disciplina? Cara, eu vou começar, certo? O que acontece? Eu vou começar pela minha carreira como químico, né? Na verdade, o meu sonho não era ser químico, o meu sonho era ser professor de educação física, tá? Aí o que aconteceu? Com os trilhar o caminho da vida, eu trabalhava em oficina, fazia cenário mecânico de carro e que não sei o que lá. Quando eu tinha 18 anos, eu fiquei desempregado. E aí eu fazia, aqui em Salto, tinha o colégio Paula Santos que tinha o técnico em química, tá? Então o que acontece? Eu fui convidado para ir trabalhar em São Paulo fazer um estágio lá. A partir dali, até hoje nunca mais larguei, certo? De trabalhar em laboratório, trabalhei em laboratório por muito tempo. Aí numa empresa que eu trabalhei em Itu, eles me convidaram para ser o químico responsável, só que aí eu teria que estar fazendo a faculdade. Aí eu acabei fazendo a faculdade e nisso até hoje, certo? E como surgiu a ideia de criar a página, falar de química? Na verdade, você tem várias páginas, né? Na verdade, eu peguei, assim, vou dar um exemplo que é uma página muito grande, que é a do Manual do Mundo. Eu achei muito legal trazer esse assunto, certo, pro pessoal. E é assim, de um jeito descontraído, né? De um jeito... Se você colocar uma coisa muito séria, Caio, às vezes não tem muito curtida, mas se você colocar alguma coisa, um meme, um vídeo engraçado de um filme, dá várias curtidas e o que acontece? Ali mesmo o pessoal pega e fala, pô, Márcio, eu acabei de ver isso na faculdade, cara, sobre esse assunto, pô, isso aí cai no Enem, olha que legal. Então o que acontece? É um jeito diferente de você estar estudando. Uhum. E você não é produtor, né, de todas as suas postagens, a maioria você reposta de outras páginas. Como que é essa seleção que você faz? Como que você identifica um conteúdo, esse conteúdo é bacana, esse não é? Primeira coisa, Caio, o que eu faço? Primeiro eu vejo, como eu estou há muito tempo, certo? Estou há 20 e poucos anos na rede estadual do ensino médio, eu vejo primeiro os temas que mais caem em vestibular e Enem. Tá? Então esse tema que cai em vestibular e Enem, esse jeito é fácil do cara. Então o que acontece? Ali na verdade, nas postagens ali, não é que vai ensinar o cara, tá? Mas o que acontece? A pessoa, a partir dali, ela já tem uma ideia como começar a estudar sobre aquele assunto.
Tá? Então, assim, eu vou vendo certos temas. Às vezes, o que acontece? Estou dando uma aula, certo, no ensino médio, ou se não na própria faculdade, e eu estou trabalhando um tema. E eu vejo que o pessoal está com uma certa dificuldade. Aí eu vou lá, começo a pesquisar sobre aquele tema, até que eu falo, pô, essa postagem seria legal para aquele tema. Aí eu acabo, certo, comentando com meus alunos sobre a postagem que eu acabei de colocar na página, que eu postei na página, para ver se eles conseguem assimilar melhor. Porque às vezes o professor pega e explica, mas se você explicar de outra forma, ou se eles verem em outra página, em vez de na página, às vezes eles começam a assimilar melhor sobre aquele assunto. E você estava me contando que antigamente você produzia alguns conteúdos, né? Por que você não dá sequência nisso ou você acha que é uma forma diferente de aprendizado? Porque assim, Caio, como eu comentei com você, né, fora a rede estadual, né, que eu sou professor de Química do ensino médio, também sou professor de faculdade universitária. Do ensino superior. Então, o que acontece? Às vezes está começando a ficar cansativo para mim. Então, estava ocupando muito o meu tempo. E vocês sabem que para produzir um vídeo não é simplesmente produzir, você tem que editar o vídeo. Às vezes você pega e fala alguma coisa errada, tem que voltar aquele vídeo e tudo mais. E então, parei por um tempo. Vamos dizer assim que eu não vou mais produzir, mas quem sabe um dia eu volto de novo a estar produzindo meus próprios vídeos. Que bacana. E como é para os seus alunos, pessoas que você já deu aula em outras oportunidades, ver a sua página aí com explicações sobre química, através de memes, de piadas leves, de formas curiosas de conhecer a disciplina? Então, na verdade eu não chego a fazer... Faz uma propaganda da página. Na sala de eu deixo eles conhecer a página. E aí o que acontece? Eles começam a conhecer a página e começam na verdade, a tá pesquisando a página sobre os assuntos. Então, assim, para eles, certo? Eles gostam muito, e eu gosto muito que eles conheçam de lá. Mas assim, cara, como eu falei para você, a maioria dos meus seguidores, lógico, não são meus alunos, nem conhecidos e muito menos de Salto, cara. Eu ficaria mais feliz se fosse o pessoal de Salto, para que a gente pudesse até trocando ideia, que a gente está fazendo aqui agora, sobre isso. Mas assim, foi legal, bacana quando os alunos pegam e descobrem que eu tenho uma página. Na faculdade mesmo, eu não sabia que era tanto assim. Teve uma menina que falou, professor, você é administrador daquela página? Assim, nossa, minha irmã gosta muito. Pô, cara, manda um oi para ela, tal, que eu não sei o que lá. Então assim, é legal, cara. Mas só que mesmo, na verdade, Caio, é mais... vamos dizer assim, um passatempo para mim hoje, então não é uma coisa, certo? Eu não esperava isso. Você já chegou em algum momento aí ter uma conversa num grupo, uma rodinha, tudo mais, o pessoal começar a comentar da página sem saber que é você que administra? Já, isso acontece direto, principalmente assim, quando você está em sala de aula, ou se não, quando você está em uma reunião pedagógica, certo? Que você junta outros professores, certo? Eles acabam comentando, segue a tal página. Fala, putz, essa página é minha, cara. Tá vendo? Você não sabe, porque o que acontece? Às vezes no meio assim, cara, às vezes no meio das publicações, certo, que eu reposto, eu coloco minha foto. Falo, pô, você não tá seguindo direito, é que você não tá vendo minha foto lá, pô. Não seguiu há tanto tempo, né? E Márcio, como que é para você falar de química, né? A gente sabe que muitos têm um certo preconceito com essa disciplina, tem um certo temor, né? Para quem está estudando aí, às vezes não gosta de estudar química de jeito nenhum. Como que é para você falar sobre esse assunto? E por que você acha que a química, ela acaba sendo, sei lá, talvez subvalorizada como uma disciplina aí, né? Entre as outras? Na verdade, o que acontece, Caio? Quando você está no ensino fundamental, você vai para o ensino médio, você já estuda química no ensino fundamental, com o professor de ciência, só que os alunos não sabem disso. Aí o que acontece? Uma pessoa do ensino médio vai lá e fala, pô, você vai ter aula de química, nossa, cara, você está perdido. Ou senão você vai ter uma aula de física, tá? Então o pessoal já começa a construir um monstro sobre a química. Que na verdade, pessoal, a química nada mais Caio, do que uma matéria, tá? Uma matéria como se fosse matemática, filosofia, geografia. Não existe matéria fácil. Na verdade, o que acontece? Existe aquela matéria em que você se empenha mais. Ah, professor, a matéria de filosofia, ou geografia, ou história, que é de humanas, ela é mais fácil. Não é mais fácil. Se você começar lá a estudar os filósofos, certo? Você vai ver que não é tão fácil assim. Ou senão eles pegam e fazem aquela desenho, certo? Eu vou fazer educação física. Eles pensando que educação física é só jogar um basquete, um futebol, onde você vê muita anatomia. Então, que na verdade a química
é simplesmente mais uma matéria. Só que o que acontece? A química você tem que começar ter interesse desde a primeira série do ensino médio até o final. Quando você começa a ter interesse, começa a entender, mesmo que você não vá fazer, certo, o curso de Química Superior, mas quando você começa a entender, você começa a gostar também dela. Tá? E assim, não tem como você fugir. Tá? Se você for falar de química, química é tudo. Você pegar e falar, química, vamos dizer assim, o seu corpo, ele é um laboratório. Tá? Se você um dia ficar doente, porque você está em desequilíbrio químico, né? Então, assim, não tem como, você não consegue viver sem a química, né? E os alunos, eles têm medo da matéria sem saber que eles vivem a química no seu cotidiano, no dia a dia. Você falou que começou, né, meio ao acaso, escolhendo a química para estudar e depois se tornou profissão, mas como surgiu o interesse de ser professor de química? Rapaz, aí, o que acontece? Na minha família, certo, tem a minha mãe, que é professora, tem a minha irmã, que é professora, e quando eu terminei a faculdade de Química, certo, a minha mãe começou, não, você tem que começar a dar aula, não tem professor de Química, você tem que começar a dar aula, você tem que começar a dar aula. Então, o que acontece? Na verdade, foi um incentivo da minha mãe a começar a dar aula, a lecionar. E aí eu intercalava em trabalhar em empresa, certo, e lecionar à noite, aí depois chegou um tempo assim que eu peguei e falei assim, não, vou me dedicar mais a profissão professor, né? Aí hoje, como professor, sem estar em empresa, já fazem uns 10 anos, 10, 11 anos, só lecionando. Então, assim, aí depois o que acontece? Hoje eu trabalho numa escola de ensino integral em Itu, e depois, com o tempo, uma escola, justamente por eu ter a página, uma faculdade em Porto Feliz me convidou para dar aula lá. E hoje faz uns 7 anos que nós estamos lá. Que bacana. E como é ensinar química hoje em dia, né? A gente sabe que, diferentemente de até pouco tempo atrás, que os alunos não tinham tanto domínio da internet, você não tinha tanta facilidade de acessar os conteúdos. Como que é lecionar no tempo de hoje? Então, lecionar, eu acho que não só a química, lecionar, ela está sendo meio que difícil para os alunos, ainda mais agora que nós vemos de uma pandemia, né, que os alunos tiveram que ficar em casa, certo, por um tempo, tiveram aulas online, então está sendo difícil. Mas assim, Caio, perdão. Primeira coisa, o professor, certo, tá com ali de corpo pela matéria, tá? Preparar uma boa aula, tá? E não apenas em pensar, tipo, você vai decorar a tabela periódica, mas pelo contrário, hoje em dia existem uns certos macetes, umas musiquinhas, você contar uma piada para o aluno, tá? Um dia desse mesmo nós estávamos falando sobre substâncias voláteis, tá? Então tem uma piadinha legal pra caramba, vou contar para você, volátil é aquilo certo que evapora com facilidade. Então o que acontece? Aí eu perguntei para ele, você sabe, o tio chamou o sobrinho e pediu para ele ir ao supermercado comprar um pacote de bolacha. Aí o sobrinho respondeu, volátil. É besta, mas o que acontece? Aquilo pega na cabeça do moleque, do aluno, e você acaba, certo, ganhando o aluno. Tá? Uhum. Aquele professor que entra na sala, rígido, não, senta lá, sou eu que mando aqui, não tem mais, não cabe mais isso na educação. Uhum. Hoje, na verdade, você tem que ser, certo? Se dar com o aluno, certo? Ter o aluno com você, certo? Então, o que acontece? É ser o protagonista mesmo. E você pensa, diante de tudo aquilo que a gente vê hoje, né, das redes sociais estarem dominando aí a nossa sociedade, de focar, pelo menos parte da sua vida para produzir conteúdo, talvez até ganhar a vida produzindo conteúdo, ou você ainda não se imagina nesse? Não me imagino, Caio. Não me imagino, como eu falei para você, pela dificuldade, assim, por você estar gravando, você ter que estar editando, você ter que ter uma aparelhagem legal, certo? Mas eu não me imagino isso aí não, Caio. Eu me imagino ali mesmo, no meu cantinho, repostando algumas postagens de outras páginas, mas não me imagino assim, dedicar, certo, só aquilo. Hoje, para os estudantes que você leciona ou já lecionou, né, que falaram em algum dia, putz, acho que fazer química pode ser algo bacana para mim. Como que você dá dicas para eles estudarem, o que conteúdo estudar, como desenvolver nessa área? É assim, Caio, eu sempre dou
conselho para os meus alunos, tá? Independente se for química, física, se for de outra matéria, ele se dedicar, tá? Não adianta você querer começar da matéria mais difícil, você tem que começar do básico, tá? Então, o que acontece? Se você pegar um Enem da vida, você sabe que ali no meio das questões do Enem, além das questões difíceis, tem as questões fáceis que você tem por obrigação acertar, tá? Então, assim, eu pego, o que acontece? Eu nunca estudei, não estudo. Cara, tira 5 minutinhos do dia para você estar estudando. Estou no ensino médio. Revisa, dá uma revisada naquilo que o professor deu durante o dia. Você não está estudando 5 minutinhos, tá? Então, assim, você tem que estar estudando em casa. O Clóvis de Barros, que tem um vídeo legal que ele fala, né? Bumbum na cadeira, estude, cara, porque é só desse jeito. Tá? Então, assim, o cara tem que se dedicar mesmo, o cara tem que escrever. Os alunos, eles estão perdendo esse costume de escrever, certo? Para estar memorizando aquelas matérias. Mas não é só em química, é todas as químicas. E eu tenho um aluno, mês passado, que ele mandou uma mensagem que ele entregou seu trabalho, o seu TCC de mestrado, certo? Pela Unesp em Química. Eu, fiquei contente, muito contente, que são poucos, que nem você falava, não são muitos, mas eu acho que desses anos de carreira, eu devo ter alguns aí que fizeram Química. E já que a gente falou tanto da sua página, acho que está na hora de você fazer o merchan dela, contar um pouquinho como que você posta, o que você posta, falar um pouquinho do conteúdo dela. Na verdade, eu não posto apenas, certo, pessoal, conteúdo de química. Eu gosto também de postar um pouquinho de conteúdo de matemática, se surgir alguma coisa lá também de outras áreas, português, tal. É mesmo, certo, para o aluno, para a pessoa, para o seguidor, tá estimulado a estar estudando, que hoje em dia tá difícil, certo? Então, assim, é mais mesmo a página, mesmo para você estar se divertindo, tá ali com a gente. E tá participando nos comentários, mandando direct pra gente, puxando a orelha, nossa, não gostei dessa página, você poderia estar melhorando essa postagem. Mas é mais ou menos basicamente isso. E garanto que se você ainda não viu, acessa lá, você vai ver. Tem conteúdos divertidos, tem conteúdos bem interessantes que você acaba ali rolando para cima e para baixo no Instagram por bons minutos. Márcio, então é isso. Muito obrigado por ter vindo, por ter contado um pouquinho da sua página, da sua história. E desde já as portas da Primeira-feira estão abertas. E sempre que você precisar falar de química, a gente está aberto para você. Caio, eu que agradeço, certo? Tá abrindo as portas, tá? Para que eu esteja divulgando esse trabalho da minha página, I Love You Química. Tá bom, Caio? Beleza. E você que vai fazer o Enem, vai prestar vestibular, dá uma olhadinha lá também, quem sabe não te ajuda, né? Então, ficamos por aqui. Márcio, novamente, muito obrigado e até a próxima.